Boa noite! A coleção Outono e Inverno 2017 da Poggio chegou cheia de estilo. A partir de hoje você pode conferir algumas peças que fazem parte da nova coleção nas que estarei vestindo durante a apresentação do telejornal Integração. Acompanhe agora o vídeo de lançamento da coleção Outono e Inverno 2017 Poggio My Way. Uma ótima opção de presente para o Dia das Mães. A nova loja Poggio Store Pinhal fica na Avenida Washington Luiz, número 405, e o telefone é o 3661-4666. Tontura, desequilíbrio, perda de audição. Você já sentiu algum desses sintomas? Pois é, eles podem estar ligados a uma doença que afeta 1/3 da população, a labirintite. Nossa reportagem conversou com o especialista e traz mais informações. Confira. Hoje nós vamos falar com o Dr. José Hamilton Franco Ferrari, otorrinolaringologista daqui de Espírito Santo do Pinhal, sobre labirintite. Inicialmente, então, Dr. José Hamilton, gostaria que você dissesse para a gente o que é labirintite. Tá. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar sobre o assunto labirintite é explicar um pouquinho de como funcionam nossos ouvidos, né? Porque o labirinto é um órgão que faz parte dos nossos ouvidos. A gente tem, num primeiro momento aqui, a orelha, né? O que a gente já conhece, que é o externo, o canal do ouvido, que é a parte inicial dos nossos ouvidos. Na sequência, nós temos os menores ossos do corpo humano, que são os ossos do ouvido, numa escala de martelo, bigorna e estribo. Até aqui é a transmissão mecânica do som. A partir da parte mais profunda ou mais interna, nós temos esse órgão que é conhecido como ouvido interno, mas o nome mais conhecido é labirinto. Então, o ouvido interno é o labirinto, que é esse órgão que está em branco. O labirinto, ele se divide em duas porções. A parte que nos dá o equilíbrio, que é essa parte aqui que tem esses canais, que se chama vestíbulo, e esse caracol aqui chamado cóclea nos dá a audição. A labirintite é um mau funcionamento, então, do labirinto. É um tipo de afecção, inflamação ou mau funcionamento do nosso órgão interno da audição, mas que também responde ao equilíbrio. O sintoma mais comum seria da área do equilíbrio e, numa frequência menor, os sintomas de ordem auditiva. E estes sintomas, ou este sintoma, ele chega a incapacitar a pessoa? Sim. Num primeiro momento, a pessoa tem as vertigens ou as tonturas. Num segundo momento, ela apresenta, por exemplo, sintomas que estão relacionados ao equilíbrio. Por exemplo, náuseas, a sensação de enjoo frequente, muitas vezes chegando a episódios de vômito. E às vezes a pessoa vomita muitas vezes. Isso seria um sintoma só direcionado a essa parte chamada vestíbulo. Mas muitas vezes os sintomas auditivos vêm também acompanhando. Por exemplo, os zumbidos, a sensação de ouvir menos, a sensação de que o ouvido está meio tapado, como quando você vai nadar ou entra água durante o banho e você tem aquela sensação de ouvido tapado, né? Então, você começa com tonturas, vertigens, enjoos, evoluindo para incapacitação de ouvir 100%, você sente o ouvido mais fechado e o zumbido.
sempre preocupando muito com essa parte auditiva. Por quê? Porque a crise labiríntica, ou o episódio labiríntico, ou a labirintite, pode muitas vezes lesar a audição. Mas ainda não fui muito claro em relação à sua pergunta. Quando que seria incapacitante? Primeiro, quando a pessoa tem um desequilíbrio muito forte. A pessoa tem, inclusive, dificuldade para andar. Ou ele fica, com uma dificuldade ou uma insegurança muito grande, por exemplo, para dirigir um carro, dirigir uma moto. No trabalho, se ele trabalha com uma máquina, alguma coisa de precisão, ele pode se ferir ou ferir outra pessoa. E muitas vezes, nos casos mais severos, a pessoa tem dificuldade, inclusive, para sair da cama. Ele tem muita tontura e ele fica acamado. Ele realmente tem dificuldade para se levantar. Então, realmente é uma doença incapacitante. E como agir nessas ocasiões e o tempo que pode durar esses problemas, esses maus que você acabou de citar? O primeiro e talvez a primeira e mais importante explicação sobre labirintite é o seguinte: não espere para procurar um médico. Por quê? Quanto mais cedo você instituir o tratamento, feito o diagnóstico, melhor o resultado, tanto para a doença inicial como a posterior, quer dizer, para o futuro. Porque é muito importante que o paciente entenda que é uma doença que envolve, muitas vezes, uma perda auditiva que pode ser irreversível. Quer dizer, ele pode, na crise labiríntica, ter uma perda de audição que, infelizmente, não vai ser reparada com medicação. Ele pode, depois de uma crise labiríntica, perder parte da audição. Ele pode, depois de uma crise labiríntica, ficar com uma audição imperfeita, muitas vezes acompanhada de um zumbido, que é uma queixa muito frequente dos pacientes que têm labirintite, principalmente aqueles que não fizeram um tratamento adequado ou demoraram para procurar um médico, né, e poder fazer um diagnóstico e um tratamento adequado. A labirintite tem duas características que são muito importantes, que é uma coisa que foge da maioria das doenças. A primeira característica dela é que ela demora muito mais que outras doenças comuns, por exemplo, as infecções do dia a dia, uma gripe, um resfriado, na minha área, sinusites, faringites, otites, que são doenças que normalmente você trata e cura em 5, 7, 10, 12 dias. O quadro labiríntico você sempre vai tratar por pelo menos 60 dias. Então, já entendendo que o tratamento é mais prolongado, é porque a doença merece uma atenção maior. E segundo, que isso também é fundamental que a gente diga, já falei, mas vou ratificar aqui. A doença, muitas vezes, pode lesar a audição. E isso é muito, muito, muito sério. Porque a pessoa pode realmente sair de uma crise labiríntica em algumas semanas sem a tontura, mas pode ficar com uma sequela, quer dizer, uma coisa que não sara mais, que é a perda de audição.